oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui com mais uma aula de história, a nossa primeira aula da nossa segunda diagnose, né? Estamos próximos aí do fim do nosso quarto bimestre. E nessa diagnose, a gente vai trabalhar o capítulo 12, a África no século XIX. Em diversos momentos da história, os povos da África, com as suas relações internas com outros povos, eles estavam diretamente envolvidos com algumas das transformações que alteraram aí profundamente a vida do nosso sistema, do nosso planeta. Então, desde o surgimento da humanidade, com as imigrações que saíram aí povoando todo mundo, e também com as novas maneiras de se relacionar com o meio ambiente e a criação de instrumentos que mudaram algumas formas, inclusive de sobrevivência, os primeiros tempos aí da vida agrária das sociedades humanas, se torna tão importante a gente estudar os povos africanos. E a gente vai ver um pouquinho aí dessa relação desse continente tão diverso, que é o continente africano no século XIX. Estados, povos e estados e os estados e os povos africanos do século XIX. Vamos lá. Na primeira metade do século XIX, o continente africano ele é povoado por uma grande variedade de povos, e entre eles se destacam algumas organizações, alguns reinos ou alguns estados. Estes, frequentemente, eles estão sendo conquistados e incorporados a outros povos e vão expandindo aí o seu território e o seu poder. Nesse mapa aí a gente pode observar alguns estados africanos na época no comecinho aí do século XIX. A África entre 1800 e 1850. Esse mapa tá lá na página 20 do livro, certo? Dois fatores, eles são principais na história desse continente. São os fatos que marcam aí a evolução das organizações sociais africanas ao longo do tempo. A grande mobilidade da população no quesito migração interna e a abrangência territorial, que é alcançada aí pelo sistema de trocas que se expandiu, que é a rede de comércio, que ampliou a oferta e o volume de itens trocados entre esses povos. Os povos nômades do deserto, eles faziam então esse intercâmbio de mercadorias e de culturas entre o norte da África e a África subsaariana. No século VII, quando os árabes ocupavam uma região maior aí do norte da África, esses nômades do deserto se misturavam com esses árabes e se converteram, portanto, ao islamismo. Então, essa parte norte da África, ela é reconhecida como uma religião islâmica. As trocas entre o norte e o sul incluíam uma infinidade de produtos que atendiam às necessidades regionais, como ouro, o marfim, produtos têxteis, pérolas, escravos eram trocados constantemente, azeite, sal, itens de primeira necessidade e também alguns itens que eram considerados artigos de luxo. No século XX, essa prática do comércio entre a África se intensificou com as caravanas dos dromedários, que até os dias de hoje ainda é feito esse comércio de forma bastante
tradicional, é uma cultura, uma tradição dessa região. Os negociantes de ambas essas regiões, eles contratam esses nômades, é, não por uma moeda, mas geralmente essa troca, ela é feita, a moeda de troca deles é o próprio ouro. E eles servem também de guias e mensageiros para as pessoas que querem conhecer essas rotas aí no do deserto. Durante o século XIX, houve então uma tentativa de manter a unidade entre os estados conquistados. Alguns governantes africanos impuseram a cultura sobre outros povos, e essa superioridade de Estado foi, portanto, além de um domínio militar e econômico, e por vezes aniquilou a cultura local. Um exemplo dessa tentativa de aculturação, ou seja, transformar a cultura local em outra coisa, na questão de aculturação, para ficar mais fácil para vocês entenderem, a gente pode falar sobre os índios brasileiros. Os índios tinham uma maneira de se portar diante da natureza, por exemplo, antes da chegada do europeu. E quando o europeu chegou, uma das primeiras coisas que eles fizeram foi tentar converter esse índio ao cristianismo. Isso é o que? Essa aculturação. É tentar impor a sua cultura sobre outros povos. Então, aconteceu aí essa tentativa de aculturação e dos povos conquistados, e que aconteceu principalmente na região do Sahel, que é numa parte centro-ocidental da África, no limite do deserto das savanas. Existiam ali os Fulas, povo de origem da Fota Jalon, região montanhosa da bacia do rio Gâmbia. Antigos pastores, eles criavam gado bovino e, convertidos ao islamismo, eles, com o tempo, esses fulans, eles foram se espalhando na direção leste do continente e foram sendo dominados por outros povos. E essa população dos fulas, ela simplesmente deixou de existir, porque em poucos anos, a maioria das cidades, a gente já não encontrava essa cultura. Sabe-se dela, alguns historiadores, porque elas foram registradas no século XIX, já há registro de impérios e de reinos que tinham aí a possibilidade de fazer esses registros históricos. Entre eles também tem o Império Zulu, que enquanto acontecia toda essa aculturação aí no Sudão Central, alguns conflitos aconteciam no sul do continente africano, onde desde 1000 anos antes desse conflito realmente estourar, a região era ocupada por um povo que era denominado Bantu. Inclusive, o povo Bantu foi um dos povos que foram trazidos para o Brasil para serem escravos. Então, sucessivos períodos de seca e fome assolavam aí essa região, e os conflitos desencadeavam inicialmente uma disputa pela sobrevivência, primeiramente. Para se fortalecer, diante de outros povos que ali habitavam, esses grupos de origem bando, eles foram se fundindo ou se incorporando a grupos maiores que tinham um controle maior político. E um desses grupos contava com um exército poderoso e acabava por subjugar os povos bando. E emerge então um líder que era chamado de Chaka, e ele se destacou aí como um guerreiro, tomou o poder da região, e nesse período ele, em vez de simplesmente aculturar as outras nações, ele funda então o Império Zulu, e ele passa a chefiar esse Império Zulu, que se torna depois um centro
um estado, um centro de poder bastante forte. E o Império Zulu, ele vem dessa população dos Bantus. Logo depois, no livro mesmo, aí, na página 22 e 23, a gente tem essa organização. Uma casa ao céu aberto. Quando os guerreiros Zulus partiram para as guerras de conquistas, suas esposas ficavam no Khao. O Khao era um conjunto de construções Zulus que podia comportar desde 2 até 40 cabanas ou cubatas. Na sociedade Zulu, era aceita a prática da poligamia. Então, os maridos podiam ter até 4 esposas, desde que fosse capaz de sustentar essas 4 mulheres. Já as mulheres, elas só podiam ter um marido. E aqui vocês vão observar nessas 2 páginas como que era organizada essa sociedade. E essa sociedade, eles ajudavam entre si, porque os homens partiam aí para as guerras de conquista, para conquistar novos territórios, e as mulheres ficavam responsáveis por cuidar aí não só das suas famílias, como cuidar de toda essa população, toda essa parte social. Era um dever das mulheres manter essa ordem para quando os seus maridos retornassem. Agora, a gente vai falar um pouquinho do imperialismo. Algumas características do imperialismo. Ele é uma política de expansão que foi adotada a partir ali da segunda metade do século XIX, pelas potências capitalistas europeias sobre o território da África, da Ásia e da Oceania. Essas potências, dentre várias elas, se destaca principalmente o Reino Unido, a França, a Bélgica, a Holanda, a Alemanha e a Itália. Cada um com seu processo aí de unificação. Na origem desse processo, do qual mais tarde também participavam os Estados Unidos e o Japão, estavam as modificações do mundo capitalista, criado principalmente por causa da Revolução Industrial, que entra nessa segunda fase do século XIX. Essa nova fase da Revolução Industrial, ela foi marcada pela expansão da industrialização para outros países europeus, como a Bélgica, a França e a Alemanha. Nessa época, as indústrias europeias, elas se beneficiavam dos avanços tecnológicos, principalmente aí com a energia elétrica, os motores movidos a óleo diesel, a gasolina, o uso do aço e alguns outros avanços, principalmente na química e na mecânica. Houve, então, um grande crescimento industrial que acabou gerando algumas crises de superprodução no início do século, no início de 1870. Ou seja, os mercados consumidores, que era o próprio povo europeu, já não tinha espaço para absorver o que essas indústrias produziam. Então, muitos políticos e empresários europeus entenderam que, tomando posse do território de outros continentes, como a África, por exemplo, que não tinha um governo forte estabelecido para lutar contra esse imperialismo, eles viram que podiam obter a matéria-prima necessária para poder expandir ainda mais a produção industrial e, ao mesmo tempo, ampliar o mercado de consumidores, vendendo esses produtos industrializados para essas populações colonizadas. Por outro lado, a posse de novos territórios podia resolver também o problema desses países,
que era a superpopulação na Europa. Então, lembra que quando a gente estava falando sobre a abolição da escravatura, a gente ainda chegou a discutir essa questão que os ingleses queriam muito que o Brasil libertasse os escravos, no sentido de que o Brasil teria mais consumidores para os produtos que vinham aí das indústrias inglesas. E por isso eles investiram aí pesado nessa questão do Brasil libertar os escravos, porque assim eles teriam mais gente para consumir os seus produtos. Uma vez que escravo não compra nada, escravo não é assalariado. Já um trabalhador livre, assalariado, tem condições de adquirir produtos. Então, eles vêm aí com uma justificativa humanitária para se apropriar dessa terra. A apropriação da colônia ela era vista de maneira positiva por uma grande parcela da população europeia, porque eles achavam que, para eles, no ponto de vista deles, era um benefício econômico e eles usavam então essa justificativa de serem humanos, de ajudar a nação africana, a nação asiática. Essa justificativa se baseia na falsa ideia de que, sendo culturalmente superiores, os europeus sendo superiores às populações não brancas, os europeus eles tinham como missão civilizar esses outros países que não têm aí a supremacia branca. Mais ou menos o mesmo argumento usado como pretexto para a colonização da América a partir do século XVI. E dessa forma começou o fluxo de missionários, exploradores, aventureiros, diplomatas militares para essas regiões que eram desconhecidas do europeu. E o europeu então parte para a África nesse sentido, no sentido de civilizar, como se fosse para eles uma missão mesmo de civilizar as pessoas, de levar a cultura europeia, óbvio, para as pessoas que, na visão deles, não tinham nenhum tipo de cultura. O que não é verdade, né? Próxima aula a gente vai discutir mais um pouquinho sobre essa justificativa humanitária. Então, galera, não vou passar nenhuma atividade hoje. Essa aula nossa é só uma aula introdutória aí do que é a África e do porquê que a África, então, ela é tão visada pelo continente europeu para ser subjugada por esse continente europeu. Beleza? Qualquer dúvida, vocês podem me procurar. Até a nossa próxima aula. Temos aula na sexta-feira, na quinta-feira. Quinta-feira temos a nossa live. Qualquer dúvida, vocês anotem e a gente conversa na quinta-feira, ok? Beijos para vocês e até a nossa próxima aula. Fala galera, beleza? Bom, no áudio de hoje a gente vai aprender agora a regra de três composta. A gente estava vendo a regra de três simples, né? E agora a gente vai começar a ver a regra de três composta. Beleza? É quando envolve mais de dois fatores, né? No caso, três. Beleza? Então era assim, ó. Primeiro a gente tem a regra de três composta envolvendo grandezas diretamente proporcionais. As três grandezas vão ser diretamente proporcionais. Igual o exemplo da página 18, primeiro exemplo aí, ó, que a gente vai fazer junto aqui. Fala assim, ó. Uma escola de informática calculou que em 4 horas de funcionamento, 6 computadores consomem 4,8 kW por hora. Qual será o consumo de energia elétrica se 7 computadores ficarem funcionando por 3 horas nessa escola? Então tá, então para a gente resolver esse tipo de regra de 3, quando envolve mais de duas grandezas, né? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai criar uma tabelinha. Um pouquinho, ó. A primeira grandeza que ele dá para a gente no enunciado é o tempo, né? Ó, uma escola de informática calculou que em 4 horas de funcionamento, então vai um pouquinho, ó. Tempo
em horas. Ok? Depois, 6 computadores. Então, vamos colocar número computadores. Número de computadores. Consomem 4,8 kW. Então, consumo de energia. Vamos colocar consumo de energia. Tá? Então, essas são as nossas grandezas. Então, beleza? O primeiro caso são 4 horas, né? Ele deu para a gente 4 horas. 6 computadores consomem 4,8. Beleza? Depois ele fala assim, ó. Qual será o consumo de energia, ou seja, o consumo de energia vamos chamar de X, a gente não sabe, se 7 computadores, então vou pôr 7 aqui, ficarem funcionando por 3 horas. Então vamos pôr 3 horas aqui. Ó. Então pronto, a gente criou nossa tabela. Ó. A gente quer achar o X. Ok? Como é que a gente vai fazer esse cálculo aqui? Ó? Lembrando, gente, que a gente sempre tem que deixar na mesma unidade de medida, tá? Se aqui o de cima está em horas, o de baixo também tem que ficar em horas. Se esse aqui está em quilowatt por hora, esse aqui tem que ficar em quilowatt por hora também. Isso aqui é a mesma unidade disso aqui. Porque senão dá errado, beleza? Se não fosse, por exemplo, se ele tivesse dado aqui, ele tivesse dado 60 minutos, você tinha que transformar para horas. Ou transformar o de cima para minutos. Beleza? Então tá. A gente fez isso. Agora o que a gente vai fazer? Ó? A gente vai pegar a coluna. Ó, aqui tem uma coluna, aqui tem outra coluna e aqui tem outra coluna. A gente vai pegar a coluna que tem o X, que é o que a gente quer achar, que é essa coluna aqui, ó. Ok? Vamos pegar ela e vamos escrever ela assim, ó. Vamos fazer assim, ó. Vamos imaginar o seguinte, para a gente escrever isso aqui. Primeiro, vamos ver se elas são diretamente proporcionais, tá? Então vamos fazer o seguinte, ó. Se eu aumentar, vamos passar a setinha para cima aqui, ó, que significa aumentar. Se eu aumentar meu consumo de energia, isso significa o quê? Que vai ter mais computadores funcionando. Por quê? Quanto mais computadores, mais o consumo de energia vai aumentar, não é isso? Então, ó, aqui já são diretamente proporcionais, beleza? Você comparou essas duas colunas aqui. Agora eu vou comparar a coluna sempre, gente, vocês vão pegar a coluna que tem um X para comparar, tá? Sempre ela. Agora a gente vai pegar a coluna que tem um X e vamos comparar com a primeira coluna do tempo. Se o consumo de energia está aumentando, significa o quê? Que é mais horas de computador ligado. Então, o tempo também aumenta. Então, tá vendo que tá tudo para cima? Então, os três são diretamente proporcionais. Então, não vou fazer nada, eu só vou jogar fazer a continha. Vai ser o seguinte, ó. Vou pegar a coluna, primeiro eu pego a coluna e tem um X, tá? 4,8 sobre X, peguei ela, ó. 4,8 e o X embaixo é igual a... Aí depois eu pego as outras duas colunas e multiplico elas. Vai ficar assim, ó. 4 sobre 3, que é essa coluna aqui, vezes 6 sobre 7. Eu não preciso inverter nada, porque todas as três são diretamente proporcionais. Agora é só resolver. Então, resolvo primeiro a multiplicação. Ó. Vamos repetir que é 4,8 sobre x é igual a 4 vezes 6, vai dar 24. Sobre 3 vezes 7 dá 21. Beleza? Agora aqui, a igualdade, eu multiplico cruzado. Não é mesmo? Então vai ficar assim, ó. 4,8 vezes 21 e 24 vezes x. Vai ficar assim, ó, 24x igual a 4,8 vezes 21 vai dar 100,8. Então, x é igual a 100,8 sobre 4. X é igual a 4,2 kW por hora. Que é o meu x. Esse aqui que eu achei. Que é o tanto que vai gastar, então. Beleza, galera? Então, diretamente proporcional é isso aí. Não tem segredo. Agora, vamos para um caso aqui, ó, na página 19, que são grandezas inversamente proporcionais. Vamos ler aqui o enunciado. Para atender a uma encomenda de 15 mil panfletos, uma gráfica utilizou 5 máquinas de mesmo rendimento que realizaram a impressão em 20 minutos. Então tá, então vamos criar nossa tabelinha. Sempre essa tabelinha, tá? Na regra de 3, quando for envolver mais de duas grandezas, sempre colocar isso aí, tá? Então vamos ver, ó. Atender uma encomenda de 1.500 panfletos. Então vamos por aqui, ó. Panfletos. É a nossa primeira. Depois vem
Uma gráfica utilizou 5 máquinas. Então, vou colocar número de máquinas. E, por último, tempo 20 minutos. Então, aqui, ó, primeiro, 15.000. 5 máquinas e 20 minutos. Depois, quantos minutos são necessários para que 3 dessas máquinas imprimam os 7.200? Você quer saber o tempo. Ok? Então, vamos lá. Ó. Pego a coluna que tem o X, né? Se eu aumentar ela, significa o quê? Ó, aumentei o tempo, certo? Se eu aumentei o tempo, significa o quê? Que a quantidade de panfletos... Não, que o número de máquinas vai ser o quê? Menor, né? Porque se eu tiver mais máquina trabalhando, eu vou gastar menos tempo. Se eu tenho mais tempo, ó, se meu tempo está aumentando, quer dizer que eu tenho menos máquinas. Concorda? Beleza? Então tem que pensar assim. Então aqui já são inversamente proporcionais, ó. Certo? Agora aqui, ó, panfleto. Vamos comparar o tempo com o panfleto. Se eu aumentei meu tempo, significa que eu vou ter que produzir mais panfletos, certo? Porque se eu produzir pouquinho panfleto, eu gasto menos tempo. Se eu produzir muito panfleto, eu gasto muito tempo. Então eles são diretamente proporcionais, esses dois. Então só a máquina aqui que é inversamente proporcional. Por quê? Se eu tiver mais máquina trabalhando, eu gasto menos tempo, certo? Vamos imaginar o seguinte, eu tenho uma impressora. Aí eu preciso imprimir 10.000 panfletos. Eu vou gastar, vamos supor, 2 horas com uma impressora. Se eu tiver 2, eu vou gastar menos tempo, não vou? Vou gastar metade do tempo, certo? Então é isso aí. Então, agora é só a gente fazer a continha aqui, ó. Vamos colocar primeiro a coluna do tempo, que tem o x, né? Vai ficar 20 sobre x é igual a... Agora aqui, ó, tá vendo que ela tá para baixo? O do tempo tá para cima e ela tá para baixo. Então o que eu tenho que fazer? Inverter. Então, ao invés de colocar 5 sobre 3, eu vou colocar 3 sobre 5. Eu tenho que ficar atento nisso, tá? Vezes, esse aqui tá normal, então eu escrevo normal. Beleza? Então vamos repetir aqui, ó, 20 sobre x é igual a... Aqui eu posso cortar 2 zeros, que é a multiplicação, né? Com 2 zeros aqui. Então ficou 150 vezes 3 e 72 vezes 5. Não é isso? Então, 150 vezes 3 vai dar 450. E 72 vezes 5 vai dar o quê? Vamos fazer, ó. 10, sobe 1. 5 vezes 7 dá 45. Mais 1. Não, dá 35, né? Mais 1. 36. Ok? Então ficou, ó, 450x igual a 360 vezes 20 vai dar 36 vezes 20 dá 72, né? Então aqui daria 720 no 7.200. Beleza? Então x é igual a 7.200 sobre 450. Posso cortar um zero. 720 dividido por 45 vai dar 16. Então, 16, o tempo está em minutos. 16 minutos. X é igual a 16 minutos. Beleza, galera? Então é isso aí. Vou deixar para vocês a número 1 e a número 2, tá? Página 20, número 1 e 2. Ok? Fazer e mandar lá no Google Classroom. Beleza, galera? Então é isso aí. Espero que tenham gostado. E até a próxima aula. Valeu!